Wisdom, the Alleluia first tone. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos cristãos ortodoxos, chegamos, enfim, ao Domingo de Ramos, a entrada triunfal de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo em Jerusalém. Antes disso, tivemos ontem, no sábado de Lázaro, também a comemoração desta grande festa. Esses 2 dias especiais que antecedem a nossa entrada anual naquilo que é a semana mais esperada por todo cristão ortodoxo, a Semana da Paixão, a chamada Grande Semana, onde nos preparamos para esta semana mística, onde nós temos a oportunidade de relembrar, participar, até onde nossa mente e disposição, pela graça de Deus, pode aguentar, daquilo que foi o plano de Deus, a conclusão do plano de Deus para a salvação da humanidade. E depois podemos contemplar, com olhos espirituais purificados, a radiante e jubilosa Páscoa mística, Páscoa majestosa, a ressurreição de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Mas antes de chegarmos à ressurreição de Cristo, passamos pela ressurreição de seu amigo Lázaro, o morto por 4 dias. Temos a grande diferença da ressurreição de Lázaro, da ressurreição de outros milagres que a Escritura nos atesta ao longo do Antigo Testamento e mesmo entre os milagres de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. A ressurreição de Lázaro supera todos os milagres ao qual nosso Senhor realizou, mesmo a ressurreição da filha de Jairo, como também do filho da viúva de Naim, pois temos a garantia de que Lázaro, como atesta sua irmã Marta, já estava participando dos sinais da decomposição e corrupção do corpo, onde ela mesma diz, Senhor, já está morto há 4 dias, já cheira mal. No caso da ressurreição da filha de Jairo, a menina como que havia instantaneamente dormido, como disse o próprio Senhor, no sentido de que sim, de fato havia morrido, tanto que todos os presentes zombaram de Jesus quando ele disse que a menina apenas dormia, porque já haviam confirmado o seu óbito. Mas ele então chama seus discípulos prediletos, Pedro, Tiago e João, e entra no cômodo e diz, levanta. Ou seja, a decomposição ainda não havia tomado conta do corpo da menina. Da mesma forma, no funeral, no cortejo fúnebre que estava indo em direção ao lugar do enterro do filho da viúva de Naim, Nosso Senhor, quando se depara com tal cortejo, também ressuscita o menino de tal forma que não havia ainda nem mesmo passado um dia de seu óbito. Ou seja, os sinais da decomposição também não faziam-se presentes. Entretanto, no caso do milagre da ressurreição de Lázaro, já estava morto por 4 dias, o que significa que as suas entranhas, todo o seu organismo já estava realmente começando a ser carcomido pelos vermes, pelos todos os sinais de decomposição que todos nós somos submetidos quando morremos. E por isso, podemos dizer que o milagre de Nosso Senhor, ressuscitando seu amigo Lázaro, é o maior dos milagres que ele realizou em sua peregrinação terrena, em sua caminhada rumo à sua própria paixão, desde que iniciou sua vida pública. Mas não só isso, vemos que em toda a história da humanidade nunca houve um milagre conhecido como a ressurreição de Lázaro. Afinal de contas, somente aquele que é o doador da vida poderia ter o poder para regredir, recuar já as influências do poder sombrio da morte sobre o homem. E vimos que Nosso Senhor chama Lázaro para a vida. Sai, Lázaro. E de uma maneira esplendorosa, uma estranha maravilha para os presentes, a alma de Lázaro é sugada novamente do Hades,
retorna ao seu corpo e até mesmo os sinais da decomposição e corrupção de seu corpo são recuados. Houve uma regeneração do corpo. Algo que somente Deus poderia realizar. Algo que provou de vários milagres. Nós tivemos a prova sobre a natureza divina de Cristo, a sua divindade. Mas este é um milagre a qual o Senhor preparou, diferente dos outros milagres. Nos outros milagres, nosso Senhor, sempre com sua maneira humilde e discreta, procurou fazer tudo de uma maneira que não despertasse nem inveja de seus inimigos, os fariseus, nem tampouco chamasse para si a atenção. Pelo contrário, muitas vezes ele mesmo dizia que as pessoas deveriam dar graças e glória a Deus que realizou tal milagre. Ou a tua fé te salvou, vai em paz. Nunca vemos nosso Senhor chamar a atenção de multidões, ao contrário, reservadamente, sempre procurou realizar os milagres de maneira discreta, de maneira humilde, sem trazer para si nenhum tipo de atração bombástica. Mas vemos que no caso do milagre de Lázaro, nosso Senhor providencialmente não quis estar no momento da morte de Lázaro, que padeceu de doença e morreu, propositalmente para que no momento adequado as multidões estivessem presentes na realização do milagre. E podemos nos perguntar por que nosso Senhor agiu desta maneira, qual a diferença então deste milagre da ressurreição de Lázaro, além de ser o maior dos milagres que Jesus realizou, por que a natureza deste milagre foi tão peculiar? E nós vemos que durante toda a caminhada da vida evangelística de nosso Senhor, ele vários milagres realizou. Vemos também na vida dos santos que muitos milagres realizaram. Muitos prodígios ao longo do Antigo Testamento foram realizados por Deus, pelos seus profetas, como Moisés, diante do povo hebreu. E vemos que isso de maneira alguma foi garantia de fidelidade à verdadeira fé, à fidelidade, ao amor de Deus. Ao contrário, os prodígios, de certa maneira, muitas vezes causaram até vaidade no povo privilegiado por tais milagres, conformidades e também todo tipo de paralisia espiritual ao estarem diante de tal poder, achando que talvez fossem donos de Deus, donos daquilo que seria a graça de Deus, ou que talvez Deus estivesse disponível apenas para eles para realizar milagres. E a consequência disso, ao longo da vida dos santos, ao longo da vida dos profetas do Velho Testamento, e mesmo na vida de nosso Salvador, vemos que os milagres nunca foram garantia da manutenção da fé, da fidelidade àquilo que é a confissão de fé verdadeira ao amor de Deus. Mas nós vemos que, ao contrário, a origem da fé, então, se não é os milagres, qual seria ela? A origem da fidelidade inegociável a nosso Senhor, à Trindade, aquilo que é a verdadeira doutrina. Ao longo da história dos santos, ao longo da história do Antigo Testamento e da própria vida de Cristo, nós temos a resposta para isso. O povo de Deus, e em especial aqueles que ouviram nosso Senhor em sua pregação, percebiam que da boca do próprio Deus, seja através de seus profetas, e especialmente o próprio Verbo de Deus quando encarnou e iniciou sua peregrinação terrena, anunciando a vinda do reino dos céus, anunciando com predisposição para isso o arrependimento, vemos que as palavras de nosso Senhor sempre foram cheias de poder. E essas palavras tinham um poder tão grande que, como diz São Paulo, como uma espada de dois gumes, penetrava até as profundezas da alma. E se encontrava um coração quebrantado, um terreno fértil, produzia o maior dos milagres, muito maior do que a ressurreição de um morto. A ressurreição da consciência, a ressurreição daquilo que é a sepultura da pedra dura do homem que muitas vezes negligencia e sepulta os seus sentimentos para com a busca por uma vida de fidelidade a Deus, uma vida correta, uma vida segundo a justiça dos mandamentos. E toda vez que nosso Senhor iniciava sua pregação de maneira mansa, humilde, mas cheia de poder através de suas palavras, vemos que algo
acontecia nas almas dos ouvintes, que ouvindo sobre as bem-aventuranças, ouvindo sobre o anúncio daquelas maravilhas invisíveis, vindouras, preparadas para aqueles que forem mansos, também humildes, seriam dignos daquilo que é o reino dos céus, este mistério, esta pérola, a qual aquele que, quando encontra um terreno que existe, esta pérola vende tudo o que tem, compra o terreno para obter esta pérola. Sinônimo de paz interior, sinônimo da adquisição do Espírito Santo. E nisso, não vemos aí uma busca por prodígios e milagres ou sensações, ou algum tipo de realização bombástica ou mudança de vida gloriosa nesta caminhada aqui, passageira, mas sim o nascimento de uma fé inquebrantável, na esperança daquelas coisas a quais nós nem vemos, mas que já temos a certeza, e isso, como diz São Paulo, é a fé. E sem dúvida, isto é originado apenas, não em milagres, mas através do poder da palavra do próprio Deus, a qual penetra a alma e causa uma transformação, uma modificação do ouvinte, de sua mente, de seu coração, atraindo-o de uma maneira inexplicável para a justiça e a busca do reino dos céus. Isso nós confirmamos, inclusive, na vida do próprio Salvador, que, quando anunciou aos seus discípulos de que quem comesse o seu corpo e bebesse de seu sangue, herdaria a vida eterna, e aquele que não comesse de seu corpo e não bebesse de seu sangue, não herdaria a vida eterna. Vemos que a maioria, nesse momento, narra o Evangelho, acabou por abandonar o Salvador. E então o Senhor volta a seus discípulos e diz: e vós também não quereis ir junto com eles? E então ouvimos as maravilhosas palavras de Pedro e os discípulos que respondem: Senhor, para onde iremos? De quem ouviremos palavras de vida eterna? Ou seja, a fidelidade de Pedro e os discípulos não foi por os milagres, não foi, a resposta não foi: Senhor, aonde iremos procurar alguém que realizou para nós ressurreições, que rezou para nós cura de cegos, de coxos, de paralíticos? Não, a resposta de Pedro foi algo profundo, algo magnânimo, algo elevado. Para aonde escutaremos palavras de vida eterna? E isso nos mostra que realmente a origem da fé, da verdadeira fé, está na própria palavra de Deus, que quando encontra um coração quebrantado e fértil, apropriado para tal palavra, produz a fé verdadeira. E no sábado de Lázaro, meditamos, revivemos aquilo que foi a garantia, o sinal para aqueles que escutaram a verdadeira pregação de Cristo e tiveram um coração quebrantado, para estes, como um sinal da garantia do poder da palavra de Deus, de que sim, para estes, por estarem fiéis à escuta da palavra de Deus com temor e humildade, para estes estava aí como que o sinal antecipado da palavra do Mestre, do Divino Mestre. Para aqueles que sempre negligenciaram nosso Salvador, foi como que mais uma confirmação, mais um tapa na cara daquilo de que eles estavam negando, ou seja, a verdade, a vida em si mesmo. Para os seus amigos e seus ouvintes, seus discípulos, um sinal de confirmação. Para aqueles que o negligenciavam e o perseguiam, seus inimigos, os fariseus duros de coração, a confirmação de que Cristo tinha poder e era verdadeiro. Mas é claro que nem mesmo isso fez com que eles mudassem. E aqui vemos a confirmação de que não são os milagres que mudam alguém, nem tampouco produz a verdadeira fé. Pois, tão quanto os fariseus viram a ressurreição de Lázaro, prontamente se designaram a matar a Lázaro, como a confirmação do milagre da ressurreição de um morto de 4 dias, já em decomposição, os estados da corrupção já fazendo-se presentes, e também matarem o Salvador, aquele que realizou o milagre. Ou seja, vemos que os milagres, para aqueles que têm fé, produzem ainda mais fé, mas não são a origem da fé. Mas para aqueles que talvez já tenham sua consciência petrificada, afastam ainda mais daquilo que é a busca pela verdade. E aqui temos um grande mistério para nós. Por causa do sábado de Lázaro, então Cristo, como um grande rei, entra triunfalmente
no domingo de Ramos, como a igreja celebra a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. E vemos uma diferença também na entrada de Cristo perante os outros reis terrenos que estamos acostumados. Para cumprir as Escrituras, Cristo sim entra triunfalmente em um jumentinho. Podemos nos perguntar, mas mais uma vez o Senhor sempre procurou estar de maneira humilde e discreta, atuando em todas, por onde passava não víamos nenhum tipo de atuação bombástica ou sensacionalista, mas agora o Senhor como que parece, assim como preparou o milagre de Lázaro, não estando presente na morte dele para que depois aparecesse diante do túmulo, diante das multidões e realizasse o milagre, para confirmar àqueles que eram fiéis a ele, realmente de que este é o verdadeiro Deus, o Messias, também na entrada em Jerusalém, parece que dessa vez o Senhor não economiza, mas sim aceita a aclamação daqueles que o receberam como rei. E quando os fariseus o interpelam, pedindo que ele pedisse que essas pessoas parassem com essa exageração e com esse triunfo, esse culto quase divino a um simples homem, ele diz: se estes se calarem, até as pedras falarão. Nosso Senhor aceita tal circunstância e a providencia para cumprir as profecias, como vemos no livro do profeta Zacarias, de que ouvimos a profecia: não tema, ó Sião, ou seja, Jerusalém, cidade de Jerusalém, pois eis que o teu rei vem montado em um jumentinho. Depois nós temos também várias outras profecias do profeta Sofonias e tantos outros, onde Cristo confirma. E as pessoas que ali estavam presentes puderam ter a certeza de que esse, de fato, é o Messias, cumprindo todo aquilo que estava preparado nas Escrituras a respeito daquele que era o libertador de Israel. Mas de uma grande lição que o novo Israel, hoje a igreja verdadeira, a igreja ortodoxa, como o novo Israel, pode de todos esses acontecimentos tirar uma grande lição do antigo Israel, do antigo povo de Deus, da antiga Jerusalém, do antigo Sião, pois vemos que este mesmo povo que reconhece o cumprimento das profecias das Escrituras, recebe Cristo como um rei que vem, sim, aclamado, cheio de vitória, mas humilde, manso, sentando no jumentinho, mostrando que apesar de ter todo o poder, ser ele o próprio Deus, o Criador, o doador da vida, a quem a morte não pode ter poder, ao contrário, a morte, tão quanto viu a palavra de nosso Salvador, fugiu da presença do Salvador, e portanto Lázaro voltou à vida, ainda que não na ressurreição definitiva, mas na ressurreição momentânea, uma vez que Lázaro depois, quando era bispo de Cipros, teve a sua morte, sua segunda morte, sua segunda sepultura em Cipros, e aguarda a ressurreição geral. Mas nosso Senhor, ainda que provou seu grande poderio, vemos aí sua natureza humilde, entrou num jumentinho, simbolizando todos os gentios que possuem o culto irracional, o culto pagão, mas que agora nosso Senhor, a partir do seu novo Israel da igreja, iria sentar-se sobre todas as nações e iria levá-las ao culto da verdadeira fé, ao culto racional. E por isso ele entra manso, em jumentinho, mostrando sim que, sendo o Criador, não necessita de aclamações bombásticas, triunfais, com soldados, com estandartes e fileiras de exércitos para mostrar o seu poderio. Pelo contrário, é um rei que nós nunca vimos tal igual. Um rei manso, um rei humilde, onde o seu poder não é daqui. Só isto já vemos aí a primeira lição que aprendemos dos episódios que nosso Senhor nos deixou gravados na Escritura, no Evangelho, na memória, como lição. O reino do Senhor não é um reino terreno, não é um reino daqui. E por isso vemos aí o primeiro grande sinal de contradição de Cristo. Este grande rei sobe a Jerusalém não para ser coroado no trono de Israel, mas para ascender voluntariamente à cruz. E isso, obviamente, para aqueles que esperavam o libertador deste mundo, já começa a ser algo não tão satisfatório, não preenchedor de expectativas, conforme o povo judeu esperava. Nosso Senhor sobe para Jerusalém, montado no jumentinho, já denotando de que a sua natureza é diferente daquilo que o culto judeu adulterado já
acreditava para si, de que haveria mais um jogo político de dominação e não a busca pela fé no reino que não é deste mundo, mas o reino dos céus. E nisso, uma grande lição, o novo Israel, a Igreja Ortodoxa, deve tirar para si. Nosso querido Abbe Hieronymus de Egina, em seus escritos, em sua vida, uma das coisas mais marcantes que ele sempre disse é que não há nada mais perigoso na natureza do homem do que a sua constante mutabilidade, a sua inconstância. Não há como dar garantia do homem. O homem, amanhecemos de uma maneira e nosso temperamento nos faz anoitecer já de uma maneira completamente diferente. E assim foi o povo judeu. Então pronto recebeu Cristo, aclamando com o Messias, Hosana nas alturas, ao filho de Davi. Se é filho de Davi, só poderia ser o Messias. Este mesmo povo, passado alguns 6 dias, já o gritava, crucifica-o, crucifica-o. Essas palavras que, para todo cristão, são como que punhaladas em nosso coração, que procura ser fiel a Cristo, ainda que cheios de indignidade. Mas, finalmente, que lição podemos tirar de tudo isso? A lição é de que, assim como o povo escolhido tornou-se o povo que traiu Cristo e o crucificou, assim também o novo Israel, a verdadeira igreja, a igreja ortodoxa, corre grandes riscos de também, na segunda vinda do Messias, antes da segunda vinda do Messias, cometer um grande delírio. Negar a Cristo e coroar o anticristo. Nossos santos teóforos padres sempre nos falaram, nos alertaram sobre isso. Nos alertaram de que o anticristo não será um tipo de rei ou dominador que será contra os cristãos. Ao contrário, virá da própria igreja ortodoxa, será ortodoxo e virá para enganar até os escolhidos, se fosse possível. Santo Inácio Bryanchadnov, este grande mestre do século XIX, tanto nos escreveu de que muitos poucos ficarão fiéis e serão capazes, devido à experiência espiritual e graça de Deus, de reconhecerem o enganador. Porque o anticristo não é alguém que vem estar como que uma antítese daquilo que é o cristianismo. Pelo contrário, estará no lugar de Cristo, pregando uma doutrina aparentemente aos inexperientes completamente verdadeira, ortodoxa, desde que o adorem como Deus. Mas se o nosso Messias já o veio, já deu a vida por nós, como iremos nos livrar de tal ocasião tão embustada pelo demônio para enganar até mesmo os escolhidos, se fosse possível? Devemos tirar a lição do Domingo de Ramos. Todos os anos meditamos a respeito deste grande mistério. E a lição é que os judeus rejeitaram o Messias, ainda que reconheceram-no na entrada em Jerusalém, mas depois o mataram, porque a sua religião, a sua fé, já estava adulterada, não pela busca de um reino que não é deste mundo, um reino atemporal, um reino voltado para o arrependimento, o coração contrito e o derramamento de lágrimas e a negação de si mesmo e da glória deste mundo e dos poderes deste mundo e do príncipe deste mundo. Toda a religião judaica e o culto judaico, através da infiltração de coisas cabalísticas, como o Talmud, já visava uma restauração de Israel como dominador das nações. E quando vemos a pregação de Cristo, era completamente contrária, e ainda o é, contra todas essas expectativas malucas a respeito de um reino que é daqui e agora. E daí nós tiramos a lição de que o culto
da ortodoxia, se vinculado a qualquer tipo de reconhecimento político deste mundo, ideologias ou mesmo a restauração de algum tipo de império grego, a restauração de Constantinopla, o reconquistar a libertação de Hagia Sophia, ou mesmo que virá um novo restaurador da ortodoxia russa, que teremos um czar russo, ou que talvez a salvação venha de alguma nação ortodoxa que triunfará, derrotando todos os outros sistemas, seja o capitalismo ou o comunismo. Todas essas desmiolagens serão aquilo que será a base do governo do anticristo, onde oferecerá uma suposta fé ortodoxa a todos que estiverem esperando uma realização aqui. Nossos santos teófilos padres nos dizem que o anticristo oferecerá a cada coração uma suposta liberdade de culto desde que o adorem. E podemos imaginar quem em sã consciência fará isso? Simples. Se a nossa fé é uma fé que espera reconhecimento de instituições burocráticas e humanas aqui e agora, se a nossa fé é escrava de reconhecimento de número de fiéis, escrava de algum governo, seja grego ou russo, que determina e aplaude e oficializa institucionalmente tal qual é a igreja russa verdadeira, qual é a igreja grega, aonde nosso Senhor nos prometeu em todo o seu evangelho que a sua igreja teria reconhecimento de autoridades deste mundo. Pelo que nós sabemos dos nossos santos padres, a igreja sempre foi e será, como diz Santo Atanásio, a verdadeira igreja está onde há perseguição. A verdadeira igreja sempre é perseguida, e isso não necessariamente tem a ver com nacionalismos, nem tampouco com nenhum tipo de número de fiéis. São Barçolofo de Opna muito bem nos diz que aqueles fiéis que esperam um tipo de igreja que satisfaça o seu corpo, ou seja, os fiéis de corpo, que esperam números, que esperam catedrais, número de fiéis, procissões numerosíssimas pelas ruas, seja de Kiev, seja de Atenas, todas essas pessoas adorarão o anticristo. Aqueles que também são sensíveis e esperam um culto de alma que satisfaça as suas questões mais sensíveis no que diz respeito a questões emocionais, como um bonito coral, ou talvez igrejas com as cúpulas douradas, ou igrejas completamente bem arquitetadas, todas essas pessoas também adorarão o anticristo. Aqueles que também esperam que a verdadeira igreja ortodoxa esteja conveniente ou subversiente a qualquer tipo de governo, seja ele grego, russo, georgiano, sérvio, todas essas ideologias serão a base daquilo que será a traição e o engano dos cristãos ao seu Salvador. E isso é algo que já vemos hoje como algo que é o cenário da maioria dos cristãos ortodoxos. Devido ao grande legado dos santos padres, nós devemos estar sempre atentos, humildes, vigilando e buscando onde está a verdadeira confissão de fé ortodoxa, independente de ser reconhecida por número de pessoas ou autoridades deste mundo. Acaso Cristo nos prometeu um reino deste mundo ou nos prometeu aquele que negar a si mesmo? Aquele que dar a sua vida por minha causa do Evangelho, este obterá a salvação. Em que lugar da Escritura, ou em que lugar dos Escritos Santos Padres, nós vemos que uma igreja, para ser verdadeira, tem que estar sendo reconhecida por 14 sés autocéfalas. Aonde está isso nas Escrituras? Aonde está isso na vida dos santos? Onde está isso nos cânones? Que tipo de cânone diz que uma igreja, para ser reconhecida como verdadeira, ela precisa estar dentro de uma comunhão de sés? Vemos a vergonha de hoje, como a estrutura da igreja está vinculada, a maioria, a questões políticas, a governos, a ideologias e até a vergonhosa instituição chamada como a Comunhão Mundial de Igrejas. Esta já é a base, como dizia São Filarete, Nova York, o novo confessor, esta já é a base daquilo que é a igreja do anticristo. De maneira alguma um cristão pode estar vinculado a isso. Ao menos, se é um cristão verdadeiro, ele deve buscar o arrependimento. Por isso, todas essas ideologias que infelizmente se infiltram na igreja têm feito com que já hoje
No ano 2019, não só 2019, mas desde o começo do século 20 e 21, a grande investida do demônio é justamente desvincular a mente ortodoxa daquilo que é a busca pela manutenção e guarda da confissão de fé verdadeira para a mistura, para colocar em segundo plano a confissão de fé, em segundo plano em relação a buscas ideológicas, políticas deste mundo, como nós vimos a terrível queda da Igreja Russa, quando foi submissa àquilo que foi a heresia do segianismo, cooperando com governos teomaquistas, ateus, como no caso de Stalin. Nós também vimos a mesma coisa do governo grego, quando na inovação do novo calendário, através das autoridades deste mundo, preferiram fazer parte de uma igreja estatal que perseguiram aqueles que quiseram manter fidelidade ao velho calendário da igreja, o calendário juliano, o calendário patrístico, a qual vimos quantas vezes já foi anatematizado pela Igreja Ortodoxa este calendário papista, calendário feito por astrólogos ateus, o calendário gregoriano. E hoje, algumas pessoas completamente já embebedadas por essas ideologias políticas dizem que não há problema em comemorar as festas que foram determinadas pelos concílios, que nunca deveriam terem suas datas alteradas do calendário juliano, não só o Pascalion, mas o Mineia, e hoje com toda a autoridade. Autoridade de quem? Autoridade política, autoridade averiguada e garantida pelos príncipes deste mundo, enchem-se de suas vaidades e gritam de que aqueles que não estão em comunhão com os novos calendaristas não são cristãos verdadeiros. Vemos aí a grande lição de que aquilo que ocorreu no passado com o velho Israel é já uma realidade neste século que vivemos, e isto é uma das maiores tristezas que um cristão vivo hoje em dia e ativo, que se preocupa com a fé, tem que todos os dias acordar e, diante de seus ícones, chorar, rezar e buscar não só o seu arrependimento, mas orar sempre preocupado para que os seus irmãos na fé supostamente se arrependam de tais loucuras e delírios e voltem-se o coração para aquilo que é a natureza da verdadeira confissão de fé verdadeira, onde a base é o arrependimento. Vemos que os bispos atuais, patriarcas supostamente ditos, auto-intitulados, falam em seus discursos mais de política, ideologias e intervenções estatais, mais preocupados com os tais temas, tal como os judeus na época de Cristo, do que com temas concernentes ao arrependimento, à metanoia, às lágrimas, à oração. E esta é uma realidade inegável ao quem quer ver. Por isso, a grande conclusão, a grande lição que temos que tirar do Domingo de Ramos é que devemos buscar a verdadeira fé, não baseada em milagres, em prodígios, porque o anticristo até fogo fará descer do céu junto com a besta, para poder atrair a si aqueles que irão estar inebriados com todo tipo de promessas para este mundo. Mas aqueles que forem fiéis até o fim pela graça de Deus, porque a nenhum homem é dado tal poder por si mesmo. Somente grande arrependimento, somente grande humildade, somente grande busca em doar a sua vida, assim como Cristo deu a sua em resgate de muitos, somente este sentimento, esta mentalidade ortodoxa verdadeira poderá garantir que aquilo, como disse a Escritura, ainda que fosse, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. E quem são os escolhidos? Senão o rebanho da Igreja Ortodoxa. Por isso, se queremos nos manter entre os escolhidos, teremos que nos fazer escolhidos. E como? Negligenciando todo tipo de políticas e promessas e ideologias a qual a Igreja não deve se envolver, mas sim estarmos preocupados onde estão os verdadeiros bispos que defendem a verdadeira confissão de fé, negligenciando qualquer tipo de política, qualquer tipo de envolvimento e comunhão com hereges. Nisso, conseguiremos desviar com a ajuda e a graça de Deus, buscando a limpeza do coração. Deus, como disse, aquele que buscar o reino dos céus, tudo vos serás dado por acréscimo. E o acréscimo será a fidelidade à palavra de Deus que penetra o coração e nos dá a verdadeira fé, caso busquemos o arrependimento, que é sinônimo do reino dos céus.
que diz nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, através das orações de sua puríssima mãe, a Teotocos sempre Virgem Maria, assim como de seu amigo Lázaro, que também foi feito bispo e perseguido, que todos os santos, em sua comunhão celeste, na verdadeira igreja, que, como diz o Apocalipse, é uma mulher que fugirá para o deserto, será perseguida pelo dragão das heresias, que vomitará rios de larvas de heresias e ideologias, que de tudo isso Deus nos livre nos faça dignos de estarmos fiéis, mesmo que isto custe a nossa vida neste mundo, que a perdamos para ganhar e herdar o reino dos céus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.